Fala, coleguinha do YouTube, seja bem-vindo a esse quinto vídeo sobre a ditadura militar no Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o governo do presidente Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 até 1985. Ou seja, é nesse governo que vai ocorrer o fim da ditadura militar, né? E aqui vai ocorrer também aquilo que a gente chama de anistia. A anistia política foi um elemento da ditadura militar muito importante. Porque da mesma forma que ele trouxe de volta os indivíduos que estavam exilados, que ele libertou os presos políticos, né? Que ele eliminou as perseguições que já haviam diminuído lá com o final do AI-5, ele também perdoou os crimes cometidos pelos próprios militares, né? Então observem que da mesma forma que ele tem um aspecto social de avanço, ele também tem uma crítica muito grande. Os militares que eram responsáveis pelas torturas, pelas prisões, pelas mortes que ocorreram, né, e que não foram poucas ao longo de toda a história da ditadura militar, eles não foram presos, eles não foram julgados pelos crimes que cometeram, eles simplesmente foram embora para suas casas. Inclusive, o próprio Enem já evidenciou uma crítica política nessa imagem que está aparecendo aqui, onde vocês podem ver, né, um militar pisando sobre a ossada de várias pessoas que estão enterradas, né? Gente, para vocês terem uma ideia, muitos indivíduos que morreram durante a ditadura militar, fosse em meio urbano, fosse em meio rural, né, como por exemplo na guerrilha do Araguaia, muitos indivíduos morreram naquele momento e até hoje não foi encontrado os corpos dessas pessoas, não sabe o paradeiro desses indivíduos, se estão vivos aonde estão. É por isso que recentemente voltou uma prática aí de alguns indivíduos que defendem um pensamento de direita no Brasil, onde eles usam muito a frase de tá insatisfeito, vai para Cuba. Por que isso é tão violento de ser dito? Porque durante a ditadura militar, muitas famílias foram separadas, muitas pessoas foram exiladas, né? E muitos indivíduos foram mandados para Cuba. Por que eles eram mandados para lá? Porque Cuba é um dos símbolos de governos de esquerda, porém é um governo esquerdista ditatorial, né? Então existem ali problemas em relação à desigualdade social dentro daquele país, sim, né? Não vou aqui passar pano para isso. Porque quem me conhece sabe, eu sempre digo para todos os meus alunos que o problema de um governo não é ele ser de direita ou ele ser de esquerda. Esse não é o problema. O problema do governo é ele ser autoritário, é ele ser totalitário. Porque quando você força a população a agir de uma determinada forma para que a sua governabilidade seja mantida, para que a sua plataforma política seja colocada em prática, você não está respeitando a cidadania, você está fazendo a população engolir goela abaixo esses direitos. Então a anistia tem toda essa questão aí. Trouxe os exilados de volta, perdoou os crimes políticos que ocorreram durante a ditadura militar, mas também perdoou os crimes políticos ocorridos pelos próprios militares. Então nós temos uma sensação aí de contradição, de injustiça muito grande, né, nesse momento. O presidente Figueiredo também retomou para o Brasil o pluripartidarismo. Lembrem-se que lá no Castelo Branco, né, foi criado o bipartidarismo no ato institucional número 2 e agora o Brasil voltou a ter vários partidos políticos. Só que esses partidos políticos vão nascer, né, dos dois partidos políticos que já existiam, né? Do Arena, que era o partido liderado e organizado pelos militares ao longo de toda a ditadura, surgiu o PDS. Do MDB surgiu o PMDB, que é o MDB atual, o PDT, o PT e o PTB. Esses partidos, então, vão surgir do MDB. Mas as concentrações de poderes, né, continuaram
em torno do herdeiro do Arena, né, do PDS. Esse partido continuou sendo herdeiro dos grandes cargos políticos aí até então. E no final do ano de 1983 vai surgir um movimento que ficou conhecido como Movimento Diretas Já. E comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram, agora os políticos falam para a multidão. Esse movimento tinha como objetivo defender a emenda Dante Oliveira, que colocaria de volta ao Brasil o voto direto, né? Para aquele período, para aquela época, foi o maior movimento político que ocorreu no Brasil, né? Ele contou com 1,5 milhão de pessoas defendendo o voto direto. E dentre essas pessoas existiam músicos, artistas, inclusive alguns músicos que haviam sido presos, exilados lá na época da perseguição política da ditadura militar, vão entrar aqui e vão dar muita força para o movimento. Aberto com uma homenagem ao senador Teotônio Vilela. Todos cantaram a música Menestrel das Alagoas, puxada pela cantora Fafá de Belém. Depois começaram as apresentações e discursos de artistas e políticos. Estavam lá Chico Buarque de Holanda, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Alceu Valença e muitos outros. Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente, o povo esse no qual nós todos pertencemos, a esse, somos povo, não é isso? E eu acho que a nossa permanência em estado de vigília. E outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado figuras ilustres, alguns convidados. São Paulo recebe outra vez José Richa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Montoro, governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, governador Montoro e Dona Lucia Montoro, presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar também, Leonel Brizola, governador do Rio. Amanhã, o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vamos falar já com vocês. Diretas Clube São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando. A maioria dos políticos pertencia, então, ao PDS, como eu disse para vocês, né? Foram os herdeiros aí dessas lideranças políticas. E a emenda não foi aprovada, infelizmente ela não passou. Foi eleito de forma indireta o presidente Tancredo Neves, e sobre ele existe, assim, uma narrativa grandiosa. Porque após a vitória de Tancredo Neves a presidência do Brasil, ele, muito eufórico, né, disse que nem Deus o impediria de subir a rampa da esplanada dos ministérios lá em Brasília. E meses antes dele assumir como presidente, né, ele começou a se sentir muito mal e ele veio a falecer. Ele morreu antes de tomar posse. Quem toma posse como presidente no Brasil, então, nessa época? José Sarney, né? Essa figura emblemática que está aparecendo aqui na sua telinha, tá? Ele até hoje é um símbolo político muito importante, né? Eu não vou dizer muito respeitado, porque aí eu tô defendendo, né? E eu não vou passar esse pano, não. Ele tem origem lá da região do Maranhão e ele foi presidente do Brasil de 1985 até 1988. E para fechar esse vídeo, por que é meio contraditória a posse de José Sarney como presidente do Brasil, como o primeiro presidente civil depois da ditadura militar? Porque o José Sarney pertencia ao PDS, que era o partido que era herdeiro do
Arena, lá do Partido dos Militares, ou seja, ele era um presidente civil, porém com indicações de que seria um presidente conservador, que manteria muitas das decisões que os militares haviam tomado ao longo da ditadura militar. E esse é o governo militar brasileiro, gente. Nós temos muitas discussões além dessas que eu abordei. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a cultura brasileira nos anos 60 e 70, né? Que foi o período do auge da ditadura militar. Para que a gente possa também argumentar sobre o papel da música, da novela, do rádio, né? Na vida da população brasileira desde então. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos. Curtam, compartilhem, comentem com seus colegas que precisam estudar sobre isso, tá bom? E vamos sempre defender a democracia. Ditadura, nunca mais. Até a próxima!